Olá, pessoal! Hoje nós damos início à nossa aula aqui de um fator extremamente importante para nós, que é o que uma pessoa precisa saber para ser um professor de balé clássico. Então, o que você precisa para ser um professor de balé clássico? E eu vou citar aqui N coisas e depois vou comentar um pouquinho sobre o meu pensamento sobre isso. Primeira coisa que você precisa saber é o bendito balé clássico, né? Então, assim, você precisa ter vivência em balé clássico, você precisa ter experiência prática em balé clássico, mas você não pode fechar a caixinha nesse ponto. Achar que ser professor de balé clássico é você ter sido bailarino e quem é bailarino automaticamente é um professor. Esse é um erro muito comum que a gente vê por aí, né? Então, assim, a pessoa é um grande bailarino, foi um grande bailarino e daí a pessoa termina sua carreira de bailarino e vira professor. Só que a gente tem que entender como essas carreiras são paralelas e não contínuas. Então, ou seja, uma não quer dizer que você já vai emendar na outra, né? Então, assim, a gente tem que ter um cuidado com isso, porque a gente ainda está com esse pensamento muito empírico de você achar que é só assim que você vai ser um professor de balé clássico, que é só você sendo bailarino e depois sendo um professor. Entendam bem, não estou dizendo que você não precisa ter prática nenhuma. Eu estou dizendo que você não precisa ter sido um bailarino profissional ou um grande bailarino para você ser um professor. Mas você precisa ter vivência prática, no mínimo um bom estudo de corpo, anos aí de prática de balé clássico. E se você às vezes não tem todos esses anos de balé clássico, nunca é tarde para você buscar e correr atrás para você conseguir ser um professor, né? Então, esse pensamento de que a gente só pode ser quando é novinho, professor, começar o balé muito cedo, aí eu posso me tornar professor, também é errado. A gente tem muito esse pensamento, mas não é verdade. Você pode começar às vezes o balé mais tarde, até para mim trabalhar com balé clássico, sim, mas vai depender muito da sua dedicação e do seu tempo. Eu não gosto de determinar tempo, você precisa ter 3 anos de balé clássico, 4 anos de balé clássico, 5, 10, 15 de balé clássico para você ser um professor. Não gosto. Por quê? Porque eu conheço pessoas que têm 10 anos de balé clássico, 15 anos de balé clássico, mas é uma qualidade tão ruim que o tempo não condiz com o aprendizado daquela pessoa. E conheço pessoas que têm 3 anos de balé clássico, mas o aprendizado foi tão intenso e tão bom, certo? Que a pessoa sabe muito mais que aquela pessoa de 10, 15 anos. Então, o tempo de balé clássico não determina. O que determina é a qualidade. Ai, Thalita, você está querendo dizer que então se uma pessoa fizer um bom balé por 6 meses ela pode ser professora? Não, porque também milagre não acontece, né? Por quê? Porque em 6 meses nem a melhor aula do mundo você vai conseguir aprender o suficiente para dar aula. Então é necessário, se você quer buscar essa carreira, primeiramente é entender que você vai estar em constante aprendizado e que você vai ter que estudar muito, porque o balé é muito extensivo, ou seja, tem muito conteúdo, muita coisa para você ter noção. Para você ser bailarino, você vai estudar em torno, no mínimo, de 8 anos. Esse é o mínimo. 8 anos para você ser um bailarino. Para você ser professor, né? Então, assim, se você tiver essa carga de bailarino de 8 anos, ainda assim você vai precisar estudar pelo menos mais uns 4 para você se aprofundar. Por quê? Porque o professor não pode só saber os passos. A gente não é um dicionário ambulante, né? Que a gente só fala o nome do passo. E o passo tal é isso. E pronto, a gente precisa entender sobre técnicas de aplicação e correção, como se aplica, como se corrige, a gente precisa entender metodologias, método, didática de aula, planos de aula. Precisamos entender sobre o corpo humano, anatomia, fisiologia, biomecânica, biotipos, estudo de biotipo, avaliações. Então, tudo isso vai envolver o professor. Então, outro assunto muito importante para o professor saber é a parte de composição coreográfica, porque todo professor também é um coreógrafo. Não quero dizer aquele coreógrafo de companhia, né? Que essa aí é uma outra carreira se você quiser escolher. Mas aqui todo professor precisa coreografar as suas turmas, muitas vezes para espetáculo de fim de ano. Então é importante saber também de composição coreográfica. Aí também tem o fator, se você for proprietário de escola,
amplia um pouco mais esse conhecimento. Vai ter que saber sobre iluminação, vai ter que saber sobre escolha de figurino e diversas outras coisas, a não ser que você tenha disposição para contratar pessoas para fazer esse tipo de serviço, organização de evento, tudo isso. Senão, são todos conhecimentos que você precisa adquirir ao longo desse processo. Então, olha quantas coisas envolvem um professor de balé clássico. Não é somente saber a técnica. Então, todas essas outras coisas que eu falei demandam tempo para você estudar. Não é do dia para a noite que isso nasce, né? Mesmo que você leia do dia para a noite até assimilar e todos os estudos que você precisa fazer. Então, isso demanda muito tempo. Então, é um processo contínuo de estudo. Então, assim, pensar que só você saber o balé clássico lá em sala de aula não vai te ajudar a se tornar um professor. Isso vai te ajudar a ser um bailarino. Então, depois que você passar por essa fase bailarino ou, né, se você não for o bailarino, mas ter essa prática no corpo, você precisa pensar em todas essas outras teorias e outras coisas que você precisa entender, certo? Definindo isso, eu quero falar um pouquinho para vocês aí do curso de qualificação de professores, que é uma coisa que pode te ajudar na sua carreira como professor, porque a gente agrega tanto essa parte prática, não a sua prática diária. E isso eu considero que você quer realmente ser professor ou você já é professor, isso você já tem, né? Você já tá lá numa escola de dança, ou se você já tá atuando, já foi bailarino, ou fez balé há muito tempo, não só vamos falar sobre bailarino, como eu acabei de falar, né? Mas você fez balé há muito tempo, já tem um conhecimento da prática, mas precisa aprimorar, porque às vezes a gente não sabe se... muitas vezes você acha que aprendeu tudo do balé clássico como bailarino, mas depois você começa a ver que você tem mais coisas a aprender quando você começa a estudar. E nesse curso a gente fala detalhe por detalhe, muito conteúdo agregador também que pode te trazer uma visão diferente de como trabalhar o balé clássico dentro da sua escola ou na escola que você trabalha, pode te agregar muito a isso. Então, professor, vamos resumir aqui, um professor de balé clássico tem que ter um conhecimento amplo da técnica, tem que ter um conhecimento adicional de conhecimentos da área de saúde do balé clássico ou do corpo humano, anatomia, fisiologia, cinesiologia, biomecânica do movimento, entre outros assuntos que englobem isso. A parte didática do professor, didática, métodos, metodologia, técnicas de aplicação e correção, tudo isso envolve a didática de aula. Também precisamos de conhecimentos de composição coreográfica e elementos que compõem isso. Lembrando que o balé clássico não é só a técnica, envolve diferentes ramos dentro do balé clássico. Dentro do balé clássico nós temos a técnica pas de deux, a técnica de pontas, a técnica masculina. Nós temos tantas coisas para aprender que dificilmente em pouco tempo você consiga fazer isso. Então, quando as pessoas me perguntam, mas esse curso eu não posso fazer em 1, 2 meses? Não há como, porque você precisa assimilar tudo isso, praticar tudo isso com os trabalhos, buscar mais conhecimento, produzir conhecimento. O pessoal da dança precisa aprender isso, nós precisamos produzir mais conhecimento dentro do nosso universo, né? E isso demanda tempo e muito estudo e muito aprofundamento. Então, se você busca essa carreira de professor de balé clássico, entenda, você vai ter que estar em aprendizagem constante. Mas se eu fizer só esse curso, vou me formar professor? Talvez você não tenha escutado direito o que eu falei, você vai ter que estar em constante aprendizado. Então não é um único curso que vai te trazer essa formação, você vai ter que estar buscando diversos outros assuntos, buscando também cursos práticos também, como esse curso teórico que vai te auxiliar. Nunca busque uma fonte só, a gente precisa de várias fontes, né, para desenvolver esse senso crítico. Isso vai te formar um excelente professor e eu te espero que esse curso de qualificação também, se você vier a conhecer ele, com certeza vai te agregar muito, vai te acrescentar muito, isso eu posso ter certeza. Então nós encerramos aqui, eu espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho sobre a carreira de professor de balé clássico se você tinha dúvidas e nos vemos em breve.